Olá, começa agora mais um programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos mostrar como funciona o Tribunal do Júri. Esta foi a última atividade dos alunos do 10º período do curso de Direito da FESP. A reportagem é de Marcelo Augusto e Osana Cristina. Pelo segundo ano consecutivo, a Faculdade de Direito da FESP promoveu com formandos do 10º período de Direito um júri simulado. Na atividade, os futuros advogados puderam vivenciar o trabalho de um julgamento no fórum, desempenhando os papéis de advogados, juízes, promotores, jurados e plateia. A importância do júri simulado é poder trazer aos nossos alunos a vivência do dia a dia. O júri, quer seja para o advogado, para o promotor, para o defensor público e para o juiz, acaba sendo um cartão de visitas das pessoas que trabalham, com esse tipo de procedimento especial. No caso do júri simulado, nós já estamos trabalhando no segundo ano com o último período, são alunos que já estão prestes a formar, já estão encerrando as suas aulas, e a gente com certeza espera que seja útil. Eles podem, entre amigos, vivenciar o dia a dia de um júri. E o procedimento de júri, que é um procedimento difícil, é um procedimento desgastante, e sai com essa vivência a mais, com essa maior experiência de vida. O processo que nós pegamos já é um processo que de fato aconteceu, um processo verídico, só que eles não sabem o resultado do processo ainda. As teses dependem do desenvolvimento do raciocínio do promotor e da defesa, Responsável por representar o papel do Ministério Público, a aluna afirma que o simulado traz o estudante para perto da realidade que ele vai enfrentar no seu dia a dia. Eu avalio como um engrandecimento e uma própria vivência para a gente mesmo que está vivendo na prática como é a nossa profissão o ano que vem. Você se preparou para estar aqui hoje representando o promotor? Acompanhou já algumas audiências com promotores? Já acompanhei, sim. Eu, no caso, sou estagiária do Ministério Público na minha comarca e li, sim, o caso, me inteirei do assunto para hoje estar sustentando aqui a acusação. Você acha que isso ajuda, a FESP promovendo esse júri, ajuda a estar preparando vocês para o mercado de trabalho? Com certeza, isso aqui é uma prévia do que a gente vai enfrentar o ano que vem no mercado de trabalho. Para a coordenadora da Faculdade de Direito da FESP, a possibilidade de participar do simulado do Tribunal do Júri é uma experiência riquíssima para os novos advogados. O mais interessante do júri, da atividade simulada, é a possibilidade dos vários profissionais da área do direito se manifestarem, participarem. É curioso, aqui a gente tem o juiz, a atuação do juiz, do magistrado. Aqui nós temos a atuação do Ministério Público, o promotor. Nós temos a defesa, os assistentes e, inclusive, a presença dos serventuários. Então, é um mini cenário da realidade que eles vão enfrentar. E é muito curioso, embora seja uma atividade simulada, e muito ela se assemelha à realidade, até pela presença dos nossos professores, de quem está coordenando. Temos a presença de um professor que é juiz, que traz toda a experiência. Então, acredito que é uma experiência proveitosa, faz parte do nosso estágio de formação, mas para a vida toda. Sem sombra de dúvida, vai muito além da simples formação que o aluno vai levar de conhecimento. Após se preparar por mais de 15 dias para representar o papel de juíza, a estudante comentou sobre a importância da atividade. A grande maioria dos cursos só dá o conhecimento teórico, Aqui nós estamos tendo uma oportunidade de ter o conhecimento prático. Isso é essencial para a formação de um bom profissional. Responsável pela defesa do réu, a estudante foi a fundo para pesquisar o processo e defender o seu cliente das acusações do Ministério Público. Nós estudamos o processo, confrontamos as teses que a promotora poderia usar com as teses de defesa que nós analisamos para tentar fazer uma boa defesa do réu. Esse júri simulado aqui hoje vai estar baseado em qual processo? Sobre o quê? Sobre um homicídio ocorrido em 2001, em que ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima.
Qual que é a avaliação que você faz da FESP que está promovendo esse júri simulado para vocês que estão se formando agora? É bastante interessante, né? Porque a prática é onde a gente mais aprende. Então, dá essa possibilidade para a gente aqui, júri simulado, quase nunca um estagiário pode fazer. Então, dar essa oportunidade para a gente é enriquecer nosso currículo, nosso conhecimento. No próximo bloco, o desenrolar do simulado do Tribunal do Júri, com os formandos de Direito da FESP. Qual foi o balanço de alunos e professores? Não saia daí, já já voltamos. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, a experiência dos alunos do 10º período do curso de Direito da FESP. Eles participaram de um simulado do Tribunal do Júri. Você vai conferir como foi o desempenho dos estudantes e qual a avaliação da atividade segundo os professores. Confira a segunda parte da reportagem de Marcelo Augusto e Osana Cristina. No simulado do Tribunal do Júri, promovido pelo curso de Direito da FESP, todos os alunos do 10º período se envolveram e o tom de brincadeira antes da aula deu lugar, de fato, a um julgamento complicado. A examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Assim que eu disser o nome do jurado, por favor, responda, assim o prometo. Realizado pelo segundo ano consecutivo, o simulado do Tribunal do Júri só foi possível graças a uma parceria entre a FESP e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que doou para a faculdade toda a mobília que por anos foi utilizada no antigo fórum da cidade. Principalmente a partir do momento que nós tivemos a doação do cenário, dos móveis do Tribunal do Júri. O TJ de Minas Gerais, através da doutora Patrícia, da juíza, nos doou esses móveis que aqui estão, nós o resgatamos para a cidade e nos possibilitou vivenciar in loco e dando ainda toda uma importância, porque são móveis que viveram uma realidade de quase 100 anos de júri na cidade de Passos. Então, há 3 anos, nós resgatamos o que já fazia parte das nossas atividades, mas não vinha de maneira contínua, mas há 3 anos nós temos o júri como uma atividade contínua do nosso curso. Além de tudo, então, um aluno de Direito da FESP que passa por esse tribunal, que passa por esse simulado aqui, essa mobília é uma mobília real que foi do fórum aqui da cidade de Passos e aqui se sentaram juízes, promotores, advogados e júris e réus de casos reais de muitos anos aqui em Passos. Sem sombra de dúvida, não só nós tivemos todas essas personalidades, todos esses profissionais, como a cidade de Passos, a população e a característica do júri é a possibilidade do cidadão vir participar da distribuição da justiça. Nós tivemos aqui nesses móveis a participação da população de Passos. Parte da nossa história, a história da cidade, passou por esses móveis. Prestes a se formar em Direito, o jovem Orlen Tales considerou a atividade de extrema importância e acredita que todos os envolvidos se lembrarão deste dia pelo resto de suas vidas. Isso ajuda bastante na profissionalização do advogado. Esse júri simulado que tem sido feito já, se não me engano, uns 3 anos, isso dá um pouco de potencialização ao próprio advogado. Mesmo que ele não venha atuar nessa área penal ou criminal, mas isso dá para ele uma certa noção de como funciona. Ainda que, se não me engano, no 6º período, você faz estágio, você participa disso no natural, na realidade, assistindo. E quem assistiu e soube aproveitar, com certeza aqui os alunos vão saber como
trabalhar diante desse simulado. Que, na verdade, se quiserem realmente se aprofundar, isso vai servir bastante para eles hoje e principalmente no futuro próximo. Com a sensação de dever cumprido, a professora de Direito Penal comemorou o resultado da simulação com os alunos. Com a coordenação da professora Ana Paula, nós assumimos algumas atividades aqui no núcleo, em especial o retorno do júri simulado com os alunos do 10º período, que já se tornou agora, né, tradição, é a última atividade da turma. É a oportunidade que eles têm de vivenciar, mesmo que de forma simulada, a prática real, né? O que eles, na verdade, enfrentarão enquanto profissionais. A função do núcleo é essa, é aproximar os alunos da sua realidade profissional. No caso, nós temos a participação de um juiz de direito, o Dr. Luiz Carlos Cardoso Negrão. Ele vem como um professor ou como um magistrado mesmo, para poder orientar o real do que acontece em um júri, para que os alunos tenham essa experiência melhor. Bom, na verdade, aqui nós conseguimos unir as duas coisas. O professor Luiz Carlos, ele já é professor há algum tempo na casa, ele é responsável pela disciplina de processo penal, e ele é também juiz na comarca. Pela sua experiência enquanto juiz e enquanto professor, veja bem que esse momento aqui é um momento também pedagógico, é um momento didático também, então o professor vem para nos auxiliar com a sua experiência enquanto juiz e com a sua didática enquanto professor. A partir de agora, esses alunos eles estão praticamente prontos para o mercado de trabalho? Sim, eles estão prontos para o mercado de trabalho, né? Lógico que enfrentarão aí os obstáculos inerentes a qualquer profissional recém-formado, né? Eles terão que enfrentar exame de ordem. Alguns aqui, até que participaram do júri, já estão aprovados no exame de ordem, enfrentarão os concursos, mas eu acredito que durante esses 5 anos aqui na nossa instituição, no curso de Direito, com muita seriedade, eles receberam conhecimento e preparo necessário para a inserção no mercado de trabalho. Ao final do julgamento, o professor e juiz na comarca de Passos, Dr. Luiz Carlos Cardoso Negrão, avaliou o desempenho de cada participante no tribunal do júri e desejou boa sorte aos novos profissionais do direito, que agora terão novos desafios pela frente no mercado de trabalho. O encerramento do evento aconteceu com a foto oficial da turma participante do tribunal do júri entre os professores. No próximo bloco, uma entrevista com o juiz de Direito e professor do curso de Direito da FESP, Dr. Luiz Carlos Cardoso Negrão. Vamos entender um pouco mais sobre o funcionamento do Poder Judiciário e a participação do cidadão comum no Tribunal do Júri, onde é o povo quem absolve ou condena o acusado. Isso daqui a pouco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. O estúdio do FESP em Ação de hoje é diferente. Estamos aqui no Fórum da Comarca de Passos para conversarmos com o juiz de Direito, Dr. Luiz Carlos Cardoso Negrão, que vai falar um pouquinho mais sobre o júri, né? Sobre o Tribunal do Júri. Temos o júri simulado na FESP e agora vamos falar do real. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, Dr. Luiz Carlos? O prazer é todo meu. É muito bom conversar com o pessoal da FESP, né? Nós que também somos professor lá também, além de ser juiz de direito aqui na comarca de Passos.
e organizamos, juntamente com a professora de Direito Penal, o júri simulado já por 2 anos consecutivos e vem tendo um sucesso bem significativo entre os alunos quintoanistas, né, que já estão preparando para se formar. E a gente, vamos falar então, atento às perguntas, do que efetivamente ocorre num júri, né? Todos têm curiosidade, né? Nós vemos nas novelas ou até mesmo presenciamos um julgamento. O que é efetivamente um tribunal do júri? Às vezes nas novelas, e a gente costuma ver muito filme americano, o sistema do júri lá é diferente do sistema do júri brasileiro. O sistema do júri brasileiro se mantém o sigilo da votação, cada jurado vota por si mesmo, e numa série de quesitos que são feitos a partir da acusação ministerial, né, do promotor de justiça e da defesa. Se pega todas as alegações do Ministério Público e da Defesa, forma quesitos para que os jurados respondam através de sim ou não. O júri norte-americano já pergunta se é culpado ou inocente e o juiz vai dosar a pena. Então não é, às vezes o sistema que nós temos, que a gente costuma ver em filme, não é sistema aplicado no Brasil. Existe um projeto de mudança do nosso Código de Processo Penal, mas a formação do nosso júri aqui é para julgar crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? O homicídio doloso, participação em suicídio, infanticídio e aborto. São esses crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Mas em outros estados, em outros países, julgam outros crimes? Sim, julgam outros crimes. Mas o que a Constituição brasileira determinou é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida no Brasil. Quais são as pessoas que podem fazer parte dos jurados, né? Os jurados, quem são? Quem são essas pessoas? O júri é principalmente o julgamento pelos pares. Eu costumo, na formação de uma lista de jurados, buscar um júri mais eclético possível. Eu gosto de ter o rico, o pobre, o cidadão da classe média, o trabalhador que mexe com o seu intelecto, o trabalhador braçal. Então, de religiões diferenciadas, de etnias diferenciadas, quanto mais eclético o júri, mais democrático é essa instituição, porque é a instituição mais democrática, ou democrática por excelência, dentro do Poder Judiciário, aberto aos cidadãos. São os cidadãos que estão prontos, os cidadãos comuns. Então, como que se forma? Na formação de uma lista de jurados, se oficia entidades de classe, escolas, instituições firmes, igrejas, né, de todas as crenças, para que eles informem cidadãos que têm esse interesse de participar do tribunal do júri. Por exemplo, em cidade igual Belo Horizonte, se pode ser quem tem intenção, já tem a época do ano própria para que se faça a inscrição para participar como jurado. Os jurados são de 18 a 70 anos, né, pelo menos 18 anos tem que ter. Mas a partir de 70 é facultativo, se a pessoa pode ou não pedir a dispensa. Se discute se é até 60 anos em virtude do Estatuto do Idoso. E existem algumas profissões, né, os membros do Poder Judiciário, da Polícia, do Ministério Público, né, enfim, algumas pessoas que não podem compor o Conselho de Sentença, mas em virtude das funções que ocupam, né? Então, elas não têm assim, essa obrigação de compor, são até proibidas de compor. Mas busca-se da sociedade, é chamado julgamento pelos pares, tem que se buscar pessoas que são da sociedade para julgar com mais amor ao processo. Existe alguma coisa que impeça determinadas pessoas de fazer parte deste tribunal? Nós temos que ver em duas situações. Primeiro, quem vai compor a lista geral de jurados. São pessoas que têm que ser excluídas já, né? Como militar na ativa, membros do Poder Judiciário, presidente da República, governadores, enfim. Essas pessoas já são excluídas, não podem participar da lista geral de jurados naturalmente. Mas, às vezes, por alguma situação especial, a pessoa não pode participar daquele julgamento. E todo juiz, presidente do Tribunal do Júri, vai ler quais são esses impedimentos, suspeição e imparcialidade que aquela pessoa não poderá participar daquele julgamento. Por exemplo, se tiver aconselhado uma das partes, se houver trabalhado naquele processo, né? Por exemplo, tem um marido e mulher como jurado. Sorteia o marido ou a mulher, o segundo não pode compor, porque está excluído, não pode ter parentes no mesmo conselho de sentença, dependendo do grau de parentesco, né? Então tem esses dois impedimentos, um de ordem geral,
né? E um que será feito na hora do julgamento pelo Tribunal do Júri, que o juiz presidente vai dar as orientações. Doutor Luiz Carlos, existe algum critério para que essas pessoas participem dessa lista dos jurados? O critério principal é que a pessoa tenha vontade de participar. A gente busca tentar trazer pessoas para a lista geral de jurados que têm intenção de participar. Mas é claro que outros fatores também serão avaliados. A pessoa que está julgando, a gente acaba fazendo uma verificação. O juiz presidente tem a obrigação de saber se trata de uma boa pessoa, se não tem envolvimento na criminalidade, porque é um cargo importante. Apesar de ser juiz de direito de fato, estará julgando ações de um semelhante. E nós temos que trazer pessoas para a formação da lista geral de jurados, pessoas com reputação ilibada, pessoas com bom convívio na sociedade, pessoas respeitadas. Então, a gente acaba podendo afirmar que uma pessoa que participa de uma lista geral de jurados, pelo menos a princípio ou em tese, é uma pessoa que o judiciário acredita na formação ética dela. Doutor Luiz Carlos, nesse julgamento, quando ocorrem esses julgamentos, existe a pessoa máxima ali, que é o juiz, e também o tribunal do júri, né? Mas quem dá a sentença? O juiz ou as pessoas que compõem o júri? O júri é composto pelo juiz presidente e pelos jurados, né? Quem julga através daquele questionário que eu disse, né, são os chamados quesitos, os jurados vão colocar que crime que foi praticado, se foi homicídio, por exemplo, no caso de homicídio, se foi qualificado, se foi privilegiado, quais são as qualificadoras, e o juiz fará a sentença, o juiz presidente fará a sentença dentro da resposta daqueles quesitos, da forma como foram colocadas aquelas perguntas e com base nas respostas que o juiz proferirá a sentença. Então, o juiz começa um júri, às vezes para a gente adiantar, porque a hora da sentença é uma hora mais demorada, a gente tem modelo de sentença de absolvição, de condenação, de desclassificação, para poder favorecer o trabalho do juiz presidente na hora, porque quem decide é o senhor jurado, a importância é dele, é ele que é o responsável. O juiz somente vai proferir a sua sentença com base na decisão dos senhores jurados. O juiz, ele pode aconselhar os membros do júri, ele pode demonstrar coisas, fatos que aconteceram para orientar esses mesmos? O juiz presidente só poderá dar esclarecimento em virtude da prova dos autos. Qualquer informação do juiz presidente que possa ser usado, interpretado como forma de absolvição ou de condenação, com certeza esse júri será anulado, porque quem tem que julgar são os jurados. Às vezes, no final, o juiz presidente tem a obrigação legal de fazer a pergunta: os senhores jurados estão habilitados a julgar ou necessita de algum esclarecimento em vista da prova dos autos? O juiz presidente dará esses esclarecimentos, mas em vista da prova dos autos e não de situação pessoal. O juiz presidente do Tribunal do Júri não pode e não deve dar sua opinião pessoal sobre o fato. Ele deve ficar ileso, imparcial, aguardando a decisão dos jurados para fazer a sentença. Com relação ainda ao juiz, os membros do júri absolvem ou condenam, mas e a sentença? Fica a critério de quem? É o juiz que determina quantos anos, a penalidade a ser aplicada àquela pessoa? O que às vezes é difícil de entender é como que são feitas as contas para chegar no número de uma condenação. Isso no direito nós chamamos de dosimetria. Dosimetria é a operação aritmética feita pelo juiz para aplicar a pena justa àquele caso. Passa por 3 situações. Pega uma pena base, por exemplo, homicídio simples, vai pegar a pena do homicídio simples em abstrato e vai colocar dentro do que a gente chama de circunstâncias judiciais do artigo 59. Forma a primeira fase da dosimetria, que a pena não pode ser inferior ao mínimo nem superior ao máximo. A segunda fase nós vamos avaliar, o juiz tem a obrigação de avaliar se houve circunstâncias atenuantes ou agravantes, que nessa segunda fase a pena também não pode ser inferior ao mínimo ou superior ao máximo. Exemplo de uma agravante, reincidência. Exemplo de uma atenuante, confissão espontânea. E numa terceira fase vamos falar de causas de aumento ou de diminuição, contidas no código na parte geral ou específica. Exemplo de uma causa de diminuição, tentativa, reduz a pena de 1 a 2/3, né? Enfim, é uma aritmética usada e já previamente estabelecida. Não é o critério
arbitrário do juiz. Toda decisão do juiz-presidente, ela tem que ser devidamente fundamentada. Quem não tem a obrigação de fundamentar a decisão, mas tem que votar com a sua convicção, e assim é feito o juramento, são os senhores jurados. O juiz-presidente, toda decisão que ele faz, aliás, o juiz de direito, toda decisão dele há que ser devidamente fundamentada. Uma dúvida que as pessoas têm, se ela for convidada a fazer parte, né, a ser um membro do júri, né, ela pode recusar? Bom, existem duas situações. Uma que o serviço ao Tribunal de Júri é obrigatório, é constitucionalmente reconhecido, e essa situação é obrigatória, ela não pode negar, a não ser naqueles casos que nós já falamos anteriormente. Bom, e não podendo negar, e se ela não quiser? Ela pode alegar não comparecer no dia do julgamento. Existe uma multa, que o juiz-presidente vai aplicar essa multa, né? E também ele pode entender que ela tem, em tese, cometido um crime de desobediência, vai responder por um crime de desobediência, né? Mas o julgamento não vai deixar de ser realizado por isso. Agora, existe uma outra situação, criada agora a partir de 2008. A pessoa, eu não vou participar porque a minha religião diz que tenho que julgar assim ou assado. Tem essa possibilidade? Tem também. Essa escusa é possível? É possível. Mas a pessoa vai ter que prestar serviço comunitário alternativo. Não quero participar porque eu não acredito no tribunal do júri. Convicção pessoal, não tem problema. Vamos prestar um serviço alternativo, sob pena de ter cassado os seus direitos políticos. Problemas de saúde, levando atestado médico? Com certeza, né? Problemas de saúde. Aliás, quando os júris que eu presidi, eu sempre tive uma preocupação muito grande de averiguar como o jurado estava se sentindo, do seu estado emocional e de saúde naquele dia, para interferir no mínimo possível no julgamento. Apesar de ser obrigatório, queremos pessoas comprometidas e pessoas que estejam se sentindo bem naquele dia para poder fazer um júri. Eu presidi um júri em outra comarca e um dos primeiros júris que eu presidia, eu vi uma pessoa entrando, várias vezes, uma pessoa entrando com medicação, né? E foi, a partir daquele dia, todos os júris que eu fiz, eu sempre tive uma preocupação enorme em saber da situação de saúde de cada jurado, porque pode interferir, sim, no julgamento. Aquelas pessoas que têm vontade de participar e de dar essa contribuição à sociedade, né, fazendo parte desse tribunal do júri, o que elas podem fazer, aonde elas podem se inscrever? Aqui em Passos, a centralização da lista geral de jurados é feita na primeira vara criminal. Então, a pessoa, qualquer época do ano, ela pode trazer o nome, o endereço, enfim, eu acho que somente um documento de identificação, trazer na primeira vara criminal daqui da comarca de Passos, e quando for renovada a lista, é claro que é feita uma avaliação da situação dos direitos políticos dessa pessoa, da situação com relação ao seu nome mesmo, saber se ela é uma pessoa que se tem algum problema civil ou criminal na comarca, enfim. Mas geralmente esses nomes são acatados e se inscreve na lista para o próximo ano. Essa lista é renovada anualmente. Dr. Luiz Carlos, muito obrigado por suas explicações e sucesso aí, né, sendo um dos responsáveis pelo júri simulado da FESP. É um prazer sempre falar com o senhor e os esclarecimentos que o senhor presta para nós. Eu que fico muito agradecido, e teve uma mudança muito grande no júri a partir de 2008. Hoje não tem mais placar no Tribunal do Júri. De primeiro se falava, deu 5-2, 4-3, o júri foi apertado, foi 4-3, nossa, foi 7-0, foi fácil, né? Mas hoje não tem mais, esse placar. Por quê? Para proteger ainda mais o jurado, a sua situação do sigilo da votação. Atingindo 4 cédulas sim ou 4 cédulas não, a votação já é interrompida e já passa ao quesito posterior, se for ao caso. E quem ganha são os alunos da FESP, né, que podem fazer parte, né, com esse pessoal que se empenha para dar o máximo para esses alunos. Muito obrigada, viu, Dr. Luiz Carlos? O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro.